Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Fé, Palavras de Fé. Essa pequena meditação vem só relatar aquilo que a gente quer falar um pouco sobre o nosso posicionamento em Cristo, o que somos em Cristo e onde estamos assentados. Todo mundo tem problemas ultimamente falando de uma batalha espiritual, de guerra espiritual. Nós temos que lutar. Nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue, mas sim contra potestades e principados da região celeste, conforme Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, onde nós colocamos toda a armadura de Deus. Deus nos prepara uma armadura. O que não te falaram para você a respeito dessa interpretação desses textos é que Paulo estava se referindo não a um exército de ataque, como também se refere que a igreja também fala que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja. Lembrando que porta está falando de um instrumento de defesa. Porta significa portal de acesso, ou seja, que o portal ao acesso do inferno, que é a porta, não resistiria ao ataque da igreja sobre o inferno, ou seja, as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Jesus possui as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18 diz que Jesus venceu, na cruz, e através da sua morte ele teve acesso aos rincões do inferno, e lá então, sem pecado, ele pôde então destruir as obras de Satanás e tomar de volta as chaves e a autoridade. Chave significa autoridade, da mão do inimigo, de Satanás, de Lúcifer e também da morte. Então Jesus, ele tem a autoridade, ele tem o acesso, ele tem a chave do inferno, e passou essa autoridade para a igreja, porque ele também venceu o mundo. Em João 16:3, eu venci o mundo e vós também vencereis. Efésios 4, de 8 a 10, ele fala que ele levou cativo o cativeiro. Quando Jesus levou cativo o cativeiro, ele está falando que levou cativo dos homens, as prisões, tudo que aprisiona o homem hoje. Veja bem, levou cativo o cativeiro, todas as prisões espirituais. E levou também aqueles que um dia estavam levados no Antigo Testamento, que não entenderam o Evangelho, mas o esperavam através das palavras proféticas. Ele então pôde pregar a mesma até aqueles que, mostrando o cumprimento da profecia, e levando cativo o cativeiro dos homens. Então Jesus, ele levou toda a questão da opressão do homem na cruz do Calvário. Então a fome, as doenças e todas as mazelas do mundo levou cativo, que o que cativava o homem, que aprisionava o homem, que prendia o homem, ele cravou na cruz do Calvário. Colossenses 2,15 diz que dispôs o principado, expôs em público a humilhação. Imagine um grande exército. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso em Colossenses, ele exatamente está referindo a grandes generais. Quando venciam uma grande batalha, eles amarravam, em cordas, em correntes, e iam trazendo eles, arrastado pelo seu cavalo. Ele então expunha em público a sua vitória, e tinha aquela fila do exército derrotado. Então o grande general com um cavalo ia na frente ali em Roma, trazendo então uma leva de prisioneiros de guerra. Muito bem, então ele despojou o inimigo de poder, tirou a chave do inferno e da morte, e expôs em ignomínia, ou seja, em vergonha, humilhou e expôs e se apresentou em triunfo. Então nós temos aqui que Jesus Cristo é triunfante, Jesus é triunfante. Qual é o nosso posicionamento então como igreja? Nosso posicionamento de igreja, nós somos um exército de ocupação. Imagine você uma batalha de um exército, ou vamos colocar uma coisa mais simples. Quando você, um país, ocupa outro país e venceu o exército de outro país, há um chamado segundo exército que vem, chamamos de exército de ocupação. Veja, os primeiros batalhões ganharam a batalha, os primeiros ocupantes, os primeiros soldados ocuparam aquele país, mas o segundo exército vem apenas para ocupar aquilo que o primeiro exército garantiu, aquele que o primeiro exército venceu. Então o posicionamento do segundo exército é se manter nas posições
da vitória conquistada do primeiro exército. Jesus foi aquele que venceu o mal, venceu o diabo, venceu a morte, venceu o inferno. E qual a posição da igreja? Se posicionar. E deu autoridade para a igreja, deu autoridade. E de pregar o evangelho a toda criatura, para que, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, curando os enfermos, expulsando os demônios. Se uma coisa mortífera pecar, te morder ou picar, não te fará dano nenhum. Então ele fala que Deus deu autoridade à igreja. Em João capítulo 17 ele dá autoridade à igreja. Então ele vai, é necessário que eu vá para que o Consolador venha. Esse poder, que lá em capítulo 2 ele fala, ficar em Jerusalém até que receba o poder do alto, poder dignos. Ele garante um poder e uma reflexão do próprio Espírito Santo, que Jesus então, ele soltou, ele inspirou sobre nós, ele soprou entre nós, ele soprou, inspirou, a palavra no grego fala inspirou e depois soprou sobre os homens, diz recebeu o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, no novo nascimento. A partir do novo nascimento, então nós temos o nosso espírito novamente recriado, mas nosso espírito criado, um novo homem espiritual surge. Então, não estou falando do corpo físico, mas nascemos de novo. Então nós temos agora não mais um espírito humano, mas nós temos o Espírito de Deus tomando o nosso corpo, tomando a nossa alma, renovando a nossa alma pela palavra, nos ensinando, trazendo a lembranças da palavra. Ele vos ensinará tudo aquilo que vos tenho ensinado. A função do Espírito Santo em nós, além de ser dentro de nós, ele também tem a função de nos revelar aquilo que a palavra tem mostrado. E o posicionamento da igreja então é interessante, que nós estamos assentados com ele da onde? Em Efésios capítulo 2, versículo 6, nós estamos assentados nas regiões celestes juntamente com Cristo Jesus, nas regiões celestes, acima de todo principado. Em 2 Timóteo capítulo 2, de 11 a 12, fala que nós estamos reinando com Cristo. Em Romanos 8, 37 e 39, fala que nós reinaremos com Cristo. Veja, querido, então nós temos um reino. Veja que Jesus falou assim, que Paulo fala, que ele veio implantar o reino de Deus. O reino de Deus está chegado sobre vós. O reino de Deus é chegado. Ele transportou através do seu amor das trevas para o reino do seu amor. Um reino é colocado. O reino está na onde? Em nosso coração. Está em nós. O reino de Deus está em nós. O reino de Deus está na igreja. A igreja é um reino de Deus aqui na terra. Como quem é a igreja? Somos eu e você. Eu e você somos a igreja. Eu e você. Cristo não habita mais em templos feitos, ou Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Ele habita no meu coração, habita no seu espírito. E se ele habita no seu espírito, Deus está em você. E nele, se Cristo está em você, nós estamos em Cristo, nós também temos o direito e a autoridade. E lá em João capítulo 1, versículo 12, o direito de filhos, todos aqueles que receberam têm o direito de ser chamados filhos de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 12, fala que nós temos então a filiação divina. Qual a filiação divina? Nosso Pai é Deus. Nós temos agora o nosso espírito, tem o DNA de Deus. Deus então volta a soprar sobre o homem no novo nascimento o seu espírito, assim como fez com Adão. Quando criou Adão, Deus então soprou em suas narinas o seu espírito. O homem perdeu isso, perdeu essa conexão através do pecado, porque o salário do pecado traz a morte, traz a separação. O homem estava separado por causa do pecado. A partir do momento que você tem um novo nascimento, a partir do momento que você tem uma nova criação, essa nova criação, você é uma nova criação de Deus, você volta como fosse um reset e voltasse ao início de todas as coisas, voltasse como fosse em Gênesis, o início. Agora a Bíblia diz que nós devemos estar dominando sobre todas as coisas. Ele diz que criou o homem para dominar sobre todas as coisas. O nosso posicionamento é dominar. Querido, a dominação, Deus criou os céus e a terra, criou tudo, preparou um ambiente agradável para o homem, um ambiente favorável, onde não tem fome, peste, não tem miséria. No céu não tem miséria. Jesus lá na oração do Pai Nosso disse claramente: olha, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O céu é o nosso padrão.
O céu é o nosso padrão de exemplo. Agora, no céu não existe fome, no céu não existe guerra, no céu não existe tribulação, no céu não existe doenças, no céu não existe perseguição, não, nada disso. Mesmo que tenha perseguição aqui na terra, não estou dizendo isso, que você não vai ser perseguido. A Bíblia fala de perseguições, mas a Bíblia fala que nós não seremos abatidos, porque no céu, querido, é o padrão do reino. E se assim na terra como no céu, querido, entenda que o nosso posicionamento é o posicionamento do reino, é estar assentado juntamente com Ele nas regiões celestes, acima de todo principado, toda autoridade, todo domínio. Onde você está sentado com a igreja? Como se você está sentado com Cristo? Acima de qualquer principado. Então, quando você está falando de batalha espiritual, lá da armadura de Efésios capítulo 6, Jesus está falando exatamente ali através, o Espírito Santo inspirando Paulo, falando que a igreja, ela é revestida de toda autoridade, mas ela é um exército de ocupação. Diga ocupação. Ela tem uma luta, mas uma luta ferrenha. Mas essa luta você não precisa lutar, porque Ele já venceu essa luta por você e por mim. O que você precisa é você crer pela fé e se posicionar diante dEle. Então, se você está passando por luta, por dificuldade, com alguma doença, repreenda isso. Você tem autoridade sobre as doenças, você tem autoridade sobre as circunstâncias. Quando Jesus estava para atravessar o mar da Galileia, quando estava dormindo, lembra? Quando ele foi atravessar lá na terra dos Gadarenos, houve uma grande tempestade. E aí houve uma agitação nas águas tamanha, ao ponto de trazer o maior inimigo da fé, o medo. Seus discípulos tiveram medo, porque viram as ondas do mar, a agitação, e não conseguiram ter fé suficiente para compreender porque Jesus estava dormindo naquele momento. Jesus tinha total controle das suas emoções. Ele sabia quem ele era. Sabe por que Jesus estava dormindo sossegado naquele barco? Porque ele sabia a sua própria identidade. Ele sabia quem ele era. Ele tinha o seu propósito aqui na terra, tinha o seu chamado e sabia muito bem o que ele estava fazendo aqui na terra. Quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, pode se levantar qualquer tipo de tempestade contra você, pode se levantar qualquer tipo de dificuldade. Mas quando você fala assim, aqueitai-vos o céu, aqueitai-vos o mar, aqueitai-vos o vento, as coisas têm que sujeitar na autoridade de Jesus. Ao ponto, a palavra agitar as águas, a palavra kipalo, que estava ali, significa no grego kipalo, agitar fortemente, não é relacionado às coisas naturais, mas às coisas espirituais. Mesmo que as coisas forem contrárias, que você está enviando as coisas ao contrário, comece a exercer autoridade sobre você. Comece a exercer autoridade sobre essa enfermidade, sobre o câncer, sobre todas as doenças, sobre o Covid, sobre qualquer doença que está vindo sobre você. Exerça a autoridade de Cristo. Cristo curou. A Bíblia fala que em Efésios capítulo 1, versículo 28, somos abençoados, não seremos, já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes. Isaías 53, versículo 4, que Jesus sobre si levou todas as nossas enfermidades, sobre as suas pisaduras fomos sarados e curados. Declare a palavra de Deus, confesse a palavra de Deus. A partir do momento que a palavra de Deus diz, se você crer no coração e confessar com a tua boca, isso será feito. A partir do momento que você acredita que o seu posicionamento em Cristo, que eu estou assentado com autoridade sobre o domínio de todas as coisas na região celeste, estou assentado direito do Pai em Cristo Jesus. Onde você está sentado, meu irmão? Estou sentado ao lado do Pai. E quem está em você? O Deus poderoso. Se Deus está em poderoso, Deus do universo, Criador das galáxias, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Se você é mais que vencedor em Cristo Jesus, querido, então não tem que temer nada, porque aquele que já venceu, aquele que já fez, já realizou as boas obras, aquele que já cumpriu na cruz e despojou o inimigo e humilhou e expôs a humilhação, ele já venceu essa batalha. Você apenas tem que desfrutar da batalha. Isso chama-se graça, favor imerecido. Eu não merecia, mas eu conquistei através de Cristo tanto a minha salvação, quanto a minha libertação, quanto a minha cura, e todas as coisas então venham me favorecer, porque a Bíblia garante isso. Você é um favorecido de Deus, você é um abençoado, agraciado por Deus através da fé em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda essa pequena meditação. Fique com Deus a todos vocês. Não aceite andar de cabeça baixa. Não aceite as derrotas. Mas olhe para frente e diga: as circunstâncias, assim como o mar bravio, aquieta-te.
fica calado. Repreenda a circunstância, repreenda as enfermidades, repreenda o mal, porque você tem autoridade, porque Jesus está em você e deu autoridade à igreja. É você que se enche do Espírito Santo, é você que repreende o mal. Jesus disse, é pela sua fé que você é curado, é pela sua fé que você movimenta o Espírito Santo nas regiões celestes, você que movimenta os anjos ministradores te favorecem a partir do momento que você confessa a palavra de Deus, a partir do momento que você crê na palavra de Deus, a partir do momento que você acredita que o Deus poderoso habita em você, que você foi colocado como príncipe aqui na terra, como sacerdócio real, nação santa, como representante do reino aqui na terra, e Cristo habita em você, você é chamado cristão significa pequenos cristos, você é representação de Cristo aqui na terra. Então, veja bem, você em Cristo é a esperança da glória. Fique com Deus, Deus abençoe você, fique na paz, em nome de Jesus.